A Câmara de Ribeirão aprovou ontem, em primeira votação, a terceira etapa de reforma do Instituto de Previdência dos Municipários, o IPM. Agora foram mudadas as idades para que os servidores comecem a receber o benefício. A sessão extraordinária, realizada na tarde de segunda-feira, discutiu o texto que estabelece as idades mínimas para a aposentadoria pelo IPM, conforme as regras estabelecidas pela reforma da Previdência. Entre as medidas está a idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. A idade mínima para a aposentadoria de professores da rede municipal será reduzida em 5 anos, na comparação com servidores de outras categorias. Funcionários públicos acompanharam a sessão e, mesmo com os protestos, o projeto foi aprovado por 19 votos a 8. Vereadores favoráveis à reforma justificaram a escolha. Claro que neste momento algumas pessoas vão ter a sua aposentadoria um pouco mais alongada, mas tudo isso para garantir um futuro. É o momento de se pensar em todos, não apenas em grupos diferenciados. É o momento de se pensar na cidade, no geral, em favorecer, em ajudar os cofres públicos da nossa cidade. Nada mais fez o senhor prefeito municipal do que replicar a nível municipal daquilo que já foi aprovado a nível federal. Então, dessa maneira, nós temos uma isonomia entre os servidores públicos federais, servidores públicos estaduais e agora municipais. Uma emenda proposta por um dos vereadores, que pedia que os efeitos passassem a valer apenas para servidores que entrassem na prefeitura após a aprovação do projeto, foi negada. Quem já estava no serviço público antes de entrar em vigor a reforma da Previdência Federal em novembro do ano passado, pode optar por outras regras de aposentadoria. Isso desde que obedeça ao tempo mínimo de contribuição à Previdência e de funcionalismo público. Essa é a terceira etapa da reforma. O primeiro passo foi dado em fevereiro de 2019, com a criação do Plano de Previdência Complementar, que estipula um teto de R$ 5.839 para as aposentadorias. A segunda etapa foi concluída em agosto do ano passado, com a aprovação da reestruturação do IPM, com o aumento da alíquota de contribuição de 11% para 14% para os servidores e de 22% para 28% para a prefeitura. Nos últimos anos, o município teve que fazer transferências emergenciais de aproximadamente R$ 450 milhões para garantir que aposentados e pensionistas recebessem um pagamento. Dinheiro que poderia estar melhor aplicado. E especialistas apontavam a necessidade da reforma. É importante também a gente salientar aqui que ninguém está contra os servidores públicos. A gente só está explicando o que aconteceu ao longo do tempo e o que esse desgaste ao longo do tempo, essa gestão inadequada de recursos está causando hoje no município de Ribeirão Preto. A segunda votação da terceira etapa da reforma deve ser marcada para a partir de 10 dias. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Acompanhe agora como cada vereador votou na sessão de ontem. Votaram a favor da reforma do IPM os vereadores Alessandro Maraca, André Trindade, Eliseu Rocha, Fabiano Guimarães, Gláucia Berenice, Igor Oliveira, Isaac Antunes, João Batista, Bertinho Scandiuzzi, Marcos Papa, Marinho Sampaio, Maurício Vilabranches, Maurício Gasparini, Orlando Pessotti, Paulinho Pereira, Paulo Modas, Renato Zucoloto, Rodrigo Simões e Valdir Vilela. Votaram contra a reforma do IPM os vereadores Adalto Marmita, Jean Coraúci, Jorge Parada, Lincoln Fernandes, Luciano Mega, França, Boni e Nelson das Placas. E nós continuamos falando mais sobre a importância dessa reforma do IPM, agora com a Thaís Mantuani, que está ao vivo. Thaís? Oi, André. Quem está aqui comigo é o Otton Castrecchini, que é coordenador da ADESG, aqui de Ribeirão Preto. Ele vai falar com a gente o seguinte: com a emenda aprovada na Câmara, a Prefeitura deve correr para apresentar a lei complementar que efetive as mudanças o quanto antes. Como fica agora o papel da Prefeitura? Otton, boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente. O primeiro passo já foi dado e era o mais importante.
que é fazer essa compatibilização do regime próprio de previdência dos servidores do município aos parâmetros da reforma federal, emenda constitucional número 103 de novembro de 2019. Não tinha como o município prescindir disso. É necessário fazer, a Constituição obriga que haja essa compatibilização. Agora, acontece que a vigência dessa emenda à lei orgânica, que foi aprovada ontem em primeiro turno, precisa passar daqui a 10 dias para uma segunda votação na Câmara, ela, para começar a ter seus efeitos em vigor, precisa de uma iniciativa privativa do prefeito propondo uma lei complementar referendando outros dispositivos da Constituição Federal e apenas após a propositura desse projeto de lei complementar pelo prefeito e a aprovação desse projeto de lei complementar, sanção, isso vai começar a vigorar e assim os efeitos da emenda à lei orgânica começarão a valer. E a proposta já estava na Casa de Leis desde o ano passado. Faltou um pouco de coragem dos vereadores para levar esse projeto e aprovar antes. Sim, era necessário que isso tivesse sido votado antes, até para que não houvesse uma insegurança jurídica ao longo do ano de 2020. Se já era exigido pela Constituição Federal, pela emenda constitucional número 103 de 2019, era necessário que os vereadores tivessem pautado isso e tivessem feito quanto antes a votação desde dezembro, quando já havia sido a propositura desse projeto. Além disso, essa compatibilização do município aos parâmetros federais acaba sendo um requisito para que o município receba o seu certificado de regularidade previdenciária e assim esteja apto a receber as chamadas transferências voluntárias da União, que são os recursos públicos que ajudam em políticas públicas do município. Não cabia que os vereadores tivessem deixado Ribeirão sob esse risco e ainda pautassem essa discussão apenas após as eleições de 2020 e numa sessão extraordinária que ocorreu numa segunda-feira às 4 da tarde. Não foi a melhor conduta. Esse ato de agora vai ser importante para equilibrar as contas da prefeitura? Sim, é necessário e, além do mais, sempre é importante destacar que o município já fez um passo fundamental, que é esse de compatibilização aos parâmetros federais. Tudo que venha além disso, que extrapole o que o governo federal já dispôs, acaba gerando risco de judicialização e que não é necessário. Sendo assim, quando o prefeito propuser essa lei complementar que trará a vigência da emenda à lei orgânica, não é necessário que hajam novas questões sobre alíquota, sobre contribuições, coisa que, por exemplo, desnecessariamente o governo do estado de São Paulo fez. O governo do estado de São Paulo, para os servidores públicos estaduais, criou contribuições que atingiram aposentados que recebem de 1 a 3 salários mínimos, aposentados que tiveram parte do seu benefício suprimido. Isso não é necessário para Ribeirão Preto, isso não está previsto na reforma federal e só gera insegurança jurídica. Assim, esse projeto de lei complementar que o prefeito vai propor deve apenas referendar os dispositivos da Constituição Federal e assegurar a compatibilidade de Ribeirão Preto aos parâmetros federais. E a reforma, no caso, não para por aí. Seria necessário mais o quê? Quais outras medidas a serem tomadas na cidade? A medida mais importante, porque Ribeirão Preto vem passando por um processo de reforma de várias fases. A primeira fase foi a criação de um novo plano previdenciário para o município. Depois, um fator importantíssimo, ainda em agosto do ano passado, foi o estabelecimento da contribuição na alíquota de 14%, como a Constituição Federal passou a exigir, e agora a compatibilização dos critérios de idade e também de tempo de contribuição. Ou seja, com a propositura desse projeto de lei complementar e agora com a nova aprovação dessa emenda à lei orgânica, Ribeirão Preto já cumpre todos os parâmetros exigidos constitucionalmente para sua reforma previdenciária e não é necessária nenhuma medida além disso e nada que comprometa o direito adquirido ou que atinja benefícios de aposentados, como lamentavelmente fez o governo do estado, para que não haja sensibilidade e insegurança jurídica. Muito obrigada, Alton, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. André. Até já, Thaís.